Ora, sejam bem-vindos. Este é o primeiro podcast do Retrato do Homem Nu. Aviso desde já que isto aqui é um setup muito improvisado, por isso provavelmente vão ver aqui umas gatas a passar ocasionalmente, as coisas assim, porque isto entretanto ainda está em desenvolvimento. Hoje temos connosco o David Alves, que é um amigo meu já de algum tempo. Ele vem cá para nos falar um bocado sobre a sua experiência de estudar no estrangeiro. O David neste momento estuda Computer Science na Dinamarca, já está lá há cerca de 2 anos e pronto, vamos ouvir o que ele tem para dizer. Pode ser que seja interessante, pode ser que não, esperem para ver. Desde já obrigado por me estás a receber, sim. É uma recepção um bocado má, porque estivemos a tratar de todo o equipamento, de como é que iria ser, depois baterias e coisas, mas... É muito bom ser o teu primeiro convidado, é um gosto. Também é bom para mim, porque é confortável e isto vai ser muito constrangedor, tanto para mim como para ele, porque eu ainda não me sinto confortável na câmara. Ele provavelmente ainda se sente um bocado menos, porque apesar de ele ter feito nos Tugaludo há uns anos, ter comido calipos e coisas assim do género, ele já não está nessa... vida há muito tempo. Mas pronto, Castor, o que é que te levou a ir para a Dinamarca estudar? Ora, portanto, eu estudei o 12º ano, na mesma escola que tu, que é o Colégio de Gaia, e acabando o 12º ano, como tu sabes, tínhamos que fazer exames de acesso à faculdade, só que os meus exames correram um bocado mal, nomeadamente tirei um 2 a matemática e na segunda fase tirei um 1, acho que foi assim qualquer coisa, foi um 3 e um 2. Foi perto. Foi qualquer coisa desse género. Nada perto do suficiente sequer para conseguir entrar na faculdade. Então fui para a ATEC tirar um curso de um CET, um curso de especialização tecnológica. É um ano zero, exato. Que dava-me o acesso à faculdade em princípio, só que eu lá no curso conheci o Diego, que me apresentou a oportunidade de ir para a Takeoff. Ele já tinha alguns amigos que estavam a estudar no estrangeiro e que foram pela Takeoff. O que é a Takeoff? A Takeoff é uma empresa que ajuda pessoal da nossa idade a ir para o estrangeiro estudar, da nossa idade e até mais velhos. Eles tratam de todo o processo de candidaturas e etc. Literalmente eu quando recebia e-mails reencaminhava para eles, porque aquilo é basicamente um DGES, que acedes normalmente, só que completamente em dinamarquês no meu caso, e eu sinceramente não entendia nada do que estava lá escrito, mas eles sabem as línguas e já têm alguma experiência, alguns contratos até com algumas faculdades, o que lhes torna muito mais fácil a experiência até de terem acesso. Exatamente. Pronto, eu fui falar com a Takeoff e eles realmente mostraram-me os cursos, mostraram-me os países que existiam e um dos que mais me interessou foi a Dinamarca, porque eles têm estudos de borla, a faculdade lá é de borla, o sistema de saúde é todo de borla também, e caso estejas a trabalhar e a estudar, recebes um subsídio de cerca de 600 euros por mês. Que é bastante bom. Se estiveres a trabalhar entre 10 a 12 horas lá. Ou seja, não podes trabalhar mais do que esse horário e tens direito a isso, a esse... As regras vão variando um bocadinho, mas sim. Essa é a base, é 10 a 12 horas e não podes receber mais do que 11.000 coroas brutas por mês de salário. Ok. Sim, lá é uma moeda diferente também. Exatamente. Tens essa... E... pronto, esses processos foi muito demorado? Tiveste de fazer algum tipo de entrevistas? É assim, o mais estranho do processo é que as candidaturas lá começam muito cedo. Tu basicamente tens de ter a tua candidatura pronta até cerca de, penso que na altura foi abril. Portanto, todo o teu processo, desde curso concluído, certificados não sei o quê e mais exames de inglês, que são... É uma necessidade, teres um exame de inglês com um nível X. Não é exame interno, ou seja, não é o exame nacional de inglês, é não é o exame nacional, certo? Sim, eles normalmente aceitam Oxford e aceitam outro tipo de exame. Mas tens de ter um certo nível de inglês para eles te poderem aceitar e tem que ser um tipo de inglês, um exame de inglês que seja aceito a nível internacional. Tem que ter um certificado internacional, Exatamente. Pronto, isso tem que estar tudo preparado até abril, até meados de abril. Entretanto, eles enviam a candidatura e depois, pouco depois, em abril, março, maio, perto de maio, inícios de junho, recebes se foste aceito ou não. E depois normalmente a faculdade começa em agosto.
começa no final de agosto. Também tem cursos que começam em janeiro. Às vezes, se acabares um outro curso e quiseres começar em janeiro, as faculdades lá também têm cursos a começar em janeiro. E tu depois disso, sei lá, eu lembro-me quando tu foste, na altura tiveste um período em que já tinhas a tua decisão feita, já sabias o que é que querias fazer. Portanto, tu trabalhaste para ir para lá, foste tu, ou seja, tipo, quais é que foram as tuas necessidades que tu sentiste que tivesses de cobrir, seja arranjar casa, tipo, ter fundos para ir, todas essas coisas, foi um apoio que te foi dado? Aquilo foi um bocado complicado no início, porque lá está, é ir para um país novo em que não se conhece basicamente nada, não se conhece a língua, não se conhece a moeda. Pronto, eu sabia que dinheiro ia precisar de certeza, porque os países nórdicos, por norma, são bastante mais caros que em Portugal, não é? E lá o sistema é um bocado mais estranho. Aqui tu, para alugares uma casa, simplesmente fazes um contrato e começas a pagar a renda, às vezes pagas uma renda adiantada. Mas lá tens que pagar uma coisa que é chamado de depósito de segurança, que é cerca de 3 rendas. É tão gato. É cerca de 3 rendas avançadas e que depois será-te reposto no final do período de aluguer da casa, caso a casa esteja toda em condições e não seja preciso obras, eles repõem-te o dinheiro todo. Portanto, eu sabia que por aí ia precisar já de bastantes fundos, não é? Porque as casas lá, por si só, também já são mais caras. Claro. Então, pronto, trabalhei, eu fiz estágio numa empresa quando estive na ATEC, fiquei a trabalhar nessa empresa. E fiquei a trabalhar, fiz alguns meses lá. E depois surgiu a oportunidade de trabalhar também com o meu pai e fiz uns meses com o meu pai para fazer um dinheiro mais extra. Claro. E acabei por conseguir ir para a Dinamarca com cerca de 900 ou 1000 euros, foi assim qualquer coisa. Claro que no início estes 900 ou 1000 euros serviram, mas depois também utilizei um bocado a ajuda dos meus pais. Claro. Sempre preciso um certo apoio para... Pronto, estes 900 euros iniciais foi basicamente para conseguir arranjar um sítio para ficar durante pelo menos um mês ou 2 e para comidas e mobília, basicamente. Claro. Tu foste acompanhado com um amigo teu, não foi? Fui com 2, na altura. E sei lá, tu mantens o contacto com eles, os dois? Tipo, foi bom esse apoio deles ou... É sim, estávamos todos na mesma situação. Exato, sim, o maior apoio que recebemos até foi por parte de outros portugueses que já estavam na Dinamarca, que também tinham estado na mesma situação que nós há um ano ou 2 anos. Mas sim, é sempre bom ir com alguém que já conheces, porque mesmo sendo um país novo, pelo menos tens ali um porto de abrigo com quem falar ou com quem ter conversas. Exato, e mesmo a língua próprio estás lá, tu não falas português, só falas português, se ligares para cá e assim lá tens sempre com quem falar português. E é diferente, por exemplo, nós tivemos esse apoio dos portugueses inicialmente, mas claro, não tínhamos uma amizade com eles. Não era. Portanto, é muito melhor ir com alguém que já conheces já de alguns anos, que sempre podes ter outro tipo de conversas e outro tipo de brincadeiras. Exatamente. Foi difícil para ti ir para fora, não é? Ir para outro país estudar, por muito perto que seja, não é assim tão perto, mas... Ainda é um bocadinho longe. Sim, mas tens sempre avião, tens sempre essas coisas, sinceramente, eu já era algo que queria fazer, era viajar e eu, a única viagem que tinha feito tinha sido até Espanha, Benidorm e... não me lembro do nome. Um sítio qualquer, portanto. Perto de Benidorm também, que tinha ido com os meus pais ou com pais de amigos, de passar férias, mas nunca tinha saído da Península Ibérica. Sim, e nunca é a mesma experiência de ir sozinho até um país ou ir tipo, com família. Com família ou com outros amigos. Ou mesmo com amigos. Exato. Sim. Mas já era uma coisa que eu queria fazer, era viver fora. Pelo menos era uma experiência que eu queria ter. Mas... E sinceramente eu gostei do facto. Claro que é muito complicado no início, não estás a viver a experiência toda porque também não tens o dinheiro total para te suportar e para viver a vida que viverias normalmente no teu país, não é? Sim. E tu, sei lá, aquilo é muito mais frio em comparação a cá.
Mal chegaste lá, sentiste logo esse impacto? Achas que... Nas primeiras 3 semanas andei de calções e de t-shirt e literalmente cheguei... Foste enganado em erro. Fui enganado, eu cheguei lá e pensei que o pessoal somente ia dizer que a Dinamarca era fria porque aquilo é um país tão bom que não querem que mais gente vá para lá. Eu cheguei lá e estava cerca de 25, 26 graus, que era mais ou menos a temperatura que estava no Porto quando eu saí, mas lá, por alguma razão, sentia-se muito mais, aquilo parecia 35, 36 graus, e então nas primeiras 3 semanas uma pessoa saía às 7 da manhã de casa porque ainda nem sequer tínhamos bicicleta, tínhamos que ir a pé até à faculdade, e ainda era tipo uma horita de caminho, portanto saíamos às 7, entrávamos às 8h15, e íamos de t-shirt e de calções e estava-se mesmo muito bem. Mas depois o frio começou a apertar, e aí eu dei graças a Deus à minha mãe me ter mandado muitos casacos. Pronto, e quando o frio começou a apertar eu comecei a perceber que realmente o pessoal até tinha alguma razão quando dizia que a Dinamarca era fria. Eu acho que eu pude, pronto, tive a possibilidade depois de tu ires visitar, e para mim foi uma experiência fantástica, porque consegui perceber que na realidade o nosso país não é assim tão bom em comparação com os outros, no sentido em que é muito mais organizado e muito mais verde, e depois só a coisa de você andar em bicicleta lá, isso faz a diferença, dá-te muito mais ânimo durante o dia, dá-te muito mais movimento. Tu sentiste isso, principalmente porque és uma pessoa que tem kart e que andava bastante de carro cá? Assim, inicialmente quando andei a pé não gostei nada, mas a primeira bicicleta até foi uma história engraçada que me arranjamos, e o António ainda a tem. Eu também tenho, mas agora é de substituição. Fomos para um leilão de bicicletas, que aquilo basicamente a polícia vai recolhendo as bicicletas que estão presas a algum sítio e que já estão lá há meses, e eles simplesmente recolhem essas bicicletas todas que estão a criar entulho e depois criam um leilão de bicicletas. E nós fomos para um leilão sem perceber um caralho dos números que eles estavam a dizer. Então, tipo, basicamente sempre que víamos uma bicicleta que queríamos, alguém dizia alguma coisa e nós só levantávamos a mão para dizer mais acima. Não fazíamos a mínima ideia quanto dinheiro é que íamos gastar. O António acabou por conseguir uma por 600 e poucas coroas, que é o equivalente a 80, 90 euros. E eu a minha, por incrível que pareça, eu comecei... Nós podíamos falar inglês com a mulher que estava a fazer o leilão, que ela entendíamos, mas depois para o resto do pessoal falava em dinamarquês, não é? Mas quando respondia, não respondia em... Nós às vezes pedíamos para ela fazer a tradução e ela fazia para nós, mas não era assim. Às vezes com o calor do leilão ela não estava sempre a falar para nós em inglês. Claro. Então eu comecei, vi uma bicicleta que até me interessou e eu disse logo 500 coroas. E ela olhou assim para mim, 500? E eu, sim, 500, então, estou podendo. E ela, 500, olhou à volta, 500 vai uma, 500 vai duas, fui o único a licitar naquela bicicleta e fiquei, foi a bicicleta que me deu para o primeiro ano, quase todo, praticamente, nunca me deu muitos problemas, e sim, de facto, é uma liberdade diferente. Por exemplo, ir sair à noite, eu aqui ia sair à noite, se levasse o carro não bebia, porque sabia que depois ia ter que conduzir para casa e não me apetecia deixar o carro no centro do Porto e ir de táxi ou qualquer coisa. Também não me apetecia dar 15 euros de táxi para vir de casa até o centro do Porto. Exato. Lá, neste momento estou a morar a 6 km do centro, mas mesmo assim são cerca de 15 minutos de bicicleta, o que não é nada demais, porque aquilo é tudo bastante plano. E vou sair à noite, às vezes venho bêbado, outras vezes não venho, depende da noite se me apetece beber ou não, mas é uma liberdade completamente diferente, porque eu a qualquer sítio que vou não tenho que procurar estacionamento, não tenho filas, não é estressado. Estou aqui a andar de carro no meio da cidade todos os dias, se decides sair do café às 6 ou 7 da tarde e ir do Porto para Gaia, vais apanhar uma fila que nunca mais te safas. Ali tu decides sair à hora que quiseres e simplesmente pegas na bicicleta e pões-te a andar. Claro. Eu quando estive lá, eu andei bastante de bicicleta e houve 1 ou 2 dias em que tu estavas a trabalhar e eu acabei por ir dar a tua volta sozinho, e aquilo realmente faz uma diferença enorme, porque eu antigamente morava noutra casa e era a mesma distância mais ou menos até ao centro, e que para mim era super confuso e era super chato eu estar a ir sair, e agora, eu quando lá estive, para mim
soube-me super bem pegar simplesmente na bicicleta, tanto que quando dei por mim eu estava a sair de Odense, já estava a 7 km de Odense a entrar numa autoestrada. E, portanto, acredito que seja uma diferença enorme. Mas não há grande confusão, sei lá, em termos de trânsitos, de carros, não sentes isso? Eu quando lá estive não senti, mas... Eu quando andei de carro lá foi só uma carrinha para fazer mudanças que nós alugamos. Claro. E não senti muito isso porque nós fazíamos sempre ou muito cedo na manhã ou muito tarde à noite. Muito tarde, para eles é tipo 8 da noite, já está tudo em casa a dormir quase. Portanto acabei por nunca sentir muito o trânsito. A única coisa que senti bastante foi quando se vira para a direita tem que se ter super atenção às bicicletas, porque eles podem seguir em frente e está verde para eles, mas também está verde para ti, portanto tens de estar sempre atento aos espelhos. E eu não atropelei 3 ou 4 ciclistas porque eles não apareceram, porque eu ao início estou habituado a Portugal é piscar para a direita e vir, porque não vem mais ninguém. E peço desculpa aos ciclistas, que eu também sou. mas é verdade. Mas pronto, acabei por nunca sentir muito o trânsito de carros. Agora já fui a Copenhaga e aí sim, realmente dá para ver que há muito mais. Lá até filas de bicicletas existem. É uma cidade muito mais movimentada e sinceramente eu prefiro viver no meu cantinho em Odense do que Copenhaga. Copenhaga é fixe para visitar, mas não é uma cidade onde eu gostasse de viver. Sim, se calhar lá estás mais calmo, tens o teu espaço. Sim. Claro, e em termos de, sei lá, quais é que são as grandes diferenças, sei lá, sociais e mesmo em termos gerais, numa questão geral, quais é que achas que para ti são as maiores diferenças entre Portugal e a Dinamarca? Mesmo até em termos da faculdade e assim, o que é que tu vês? Eu vou começar pela educação. Pronto, a começar pela educação, lá o ensino é muito mais prático. Tudo bem que eu também estou a estudar numa academia do género da ATEC, onde eu tirei o meu 7. Aquilo dá-me equivalência à licenciatura, mas faço mais um ano e meio. Aquilo dá-me equivalência à licenciatura, mas tenho que fazer mais cerca de um ano e meio ou um ano, porque eu tenho que tirar o AP e depois desse AP tiro um top-up e quando faço o top-up é que fico com a tal licenciatura, a equivalência de licenciatura. Pronto, lá o ensino é muito mais prático, a começar por aí, é um dos pontos que eu mais gosto. Outro facto que eu adoro imenso é que temos acesso à faculdade 24 horas por dia. Basicamente eu tenho uma chavezinha eletrónica que eu vou lá, meto o meu código e entro na faculdade quando quero e bem me apetece, seja para estudar, seja para ir jogar, seja para ir beber uma cerveja com os amigos. Mas mesmo dentro das próprias salas de aula, então? Tudo. Tens acesso à faculdade toda, menos partes administrativas, como é óbvio. Claro, tem as limitações, mas assim, isso overall é bastante bom, sei lá. Por exemplo, nós aqui, como tu sabes, temos tudo fechado e, por exemplo, se houver um comando na sala, o comando está preso. Sim. Ou desaparece. Exato. Ou levado, ou mesmo computadores, assim, muitas das vezes os cabos têm cadeados e coisas desse género. Lá não existe isso, pois não? Não, lá tens a faculdade, tens computadores em pisos abertos, eles não têm câmaras em lado nenhum, só têm nas 2 entradas principais. O resto, estacionamento interior de bicicletas, estacionamentos exteriores e dentro da faculdade não há câmaras nenhumas, porque eles têm muita confiança, eles são um povo que não tem a cultura de roubar a oportunidade, porque eles também recebem bem e não sentem a necessidade. Tu, sendo dinamarquês, tu recebes subsídios atrás de subsídios e não sentes a necessidade de ter que roubar aos outros para ter para ti. Tens um apoio, portanto, maior que te permite, ou não é que te permite, mas que acaba por não ser uma coisa cultural, então, tipo, devido aos apoios que tens. Exatamente. E à qualidade de vida que as pessoas nos altam. Que eles levam, exatamente. O que a faculdade também tem muito bom em relação às daqui é que é muito aberta. Tu estiveste lá e viste, a maior parte das salas são envidraçadas de lado, entra sol por todos os lados, não é que seja muito, mas entra sol por todos os lados e acaba por não... por dar mais uma dinâmica melhor às aulas, porque claro. Aqui em Portugal tens muito o hábito de ter salas tipo hospital, que só tem janelas de um lado e normalmente as persianas estão fechadas, é luzes artificiais ligadas e eu sinceramente isso para mim não funciona, que as luzes artificiais dão um sono. Portanto pessoal, eu espero que tenham gostado.
gostado. Esta foi a primeira parte. Nos próximos 4 dias vão sair as próximas partes. Por isso, não se esqueçam de seguir para acompanhar toda esta entrevista e futuros vídeos. E, entretanto, vou deixar também as minhas redes sociais aqui em baixo para vocês poderem seguir. Portanto, não se esqueçam de fazer um like, subscrever e darem a vossa opinião nos comentários. Obrigado.